Olá, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade à óptica geométrica. Aula número 6, continuação de espécies esféricos. Vamos lá. Vamos para a equação dos pontos conjugados. Vamos iniciar com o espelho esférico convexo, beleza? Então, espelho convexo, vamos desenhá-lo. Vamos dar continuidade ao eixo principal, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, olha. Esse eixo principal, vamos considerar como se fosse o eixo do X, onde o vértice, o V, vai ser a origem. E tudo que vai estar para a direita vai ser o lado positivo do x, mais. E tudo que está para a esquerda será o negativo do x. Então, com isso, a gente pode logo perceber que no espelho convexo, a distância focal, que é o f minúsculo, ele é negativo, assim como o raio de curvatura, que é o r maiúsculo, também são negativos. Tá bom? Então, o que está para a direita vai ser positivo, o que está para a esquerda será negativo. E o vértice vai funcionar como se fosse a origem do x, o zero. Tá bom? Então, como nosso exemplo, nós vamos pegar sempre o objeto do lado positivo, então a distância do objeto para o espelho sempre será positivo. Agora, a distância da imagem para o espelho, tanto pode ser positivo, se estiver do lado esquerdo do vértice, ou pode ser positivo se estiver do lado direito do vértice. Mas vamos logo em relação à posição do objeto. Então, desenhando o objeto, esse é o objeto. Então, a distância do objeto ao espelho, vamos chamar por P, tá bom? P é a posição do objeto ao espelho. Então, o espelho irá formar uma imagem desse objeto. Esse espelho é convexo. Então, essa é a imagem direita e menor e virtual imagem, tá bom? Então, para ficar bem mais claro, olha, no espelho convexo, a imagem sempre, mas sempre, será direita, virtual e menor. Ela irá se formar atrás do plano curvo do espelho esférico, tá bom? Desculpa, da superfície curva do espelho esférico. Então temos aqui, vamos chamar de P'. Beleza? Então temos o P, que é a posição do objeto, e o P', posição da imagem. Então, olha, como já foi dito, a distância focal ela é negativa, e o raio, para ficar bem mais claro e para você não esquecer, o raio é 2 vezes a distância focal, mas assim mesmo também é negativo, tá bom? Vamos agora para o espelho côncavo. Então, o espelho côncavo, desenhando o espelho côncavo, como já foi dito, olha, vamos supor que o eixo principal é o eixo do X. Então, tudo que está para o lado direito do vértice será positivo, o que está do lado esquerdo será negativo. Tá bom? Então, aqui positivo, esquerdo, negativo. Então, nesse caso, olha, perceba que a distância focal, que é o F minúsculo, e o raio de curvatura, que é o R maiúsculo, serão positivos. Então, no espelho côncavo, distância focal e o raio positivos. Desenhando aqui o objeto. Esse objeto, a distância dele para o espelho, vamos chamar também de P. Esse objeto, no caso do espelho, irá formar uma imagem desse objeto, e a distância dessa imagem para o espelho vamos chamar de P'. Então, tanto faz no espelho convexo ou côncavo, a distância do objeto ao espelho é o P, e a distância da imagem ao espelho será o P'. Olha lá, perceba que nessa figura, no espelho convexo, o P' será negativo, porque está do lado esquerdo do vértice. Enquanto no espelho côncavo, o P' será positivo, que está do lado direito do vértice, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos agora para a equação dos pontos conjugados. Então temos, olha. Aliás, em relação ao espelho côncavo, o distância focal positivo, como foi dito, o raio é 2 vezes distância focal, também positivo. Vamos lá para a equação dos pontos conjugados. Olha. Nós temos 1 sobre a distância focal, né, o inverso da distância focal, vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto para o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem para o espelho. Tá bom? Então, essa é a equação que relaciona distância focal e posições tanto do objeto quanto da imagem em relação ao espelho. Beleza? Vamos agora, olha, para o aumento linear transversal.
tá bom? É a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então temos, olha, relação entre o tamanho da imagem e tamanho do objeto. Então aqui o I, esse I será o tamanho da imagem e o O será o tamanho do objeto. Mas também esse aumento linear transversal pode ser relacionado pelas posições da imagem e do objeto. Então pode ser menos P', que é a posição da imagem, sobre P, que é a posição do objeto. Então temos, olha, só para reforçar, P, posição do objeto, P', posição da imagem, o I, tamanho da imagem, e o O, tamanho do objeto, tá bom? Então temos aqui, ó, se caso o aumento linear transversal for positivo, maior que zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto a imagem quanto o objeto têm o mesmo sinal, ou seja, se um é positivo, o outro também é positivo. Se um é negativo, o outro também será negativo, tá bom? Então os dois terão o mesmo, estarão no mesmo eixo vertical, lá naquele plano cartesiano onde se conta o espelho, tá bom? Olha lá. Então a imagem vai ser direita. Temos também, ó, o P e o P' têm sinais opostos. Nesse caso, olha, para que o P e o P' tenham sinais opostos, a imagem ela tem que ser virtual, ou seja, tem que estar atrás do espelho. Aí você vai ter o P' negativo. Se você pôr na fórmula, aí o P' negativo com menos da fórmula, menos com menos dá mais. Tá bom? Então a imagem aqui é virtual. Nesse caso, olha, o aumento linear transversal for negativo, ou seja, menor que zero. Então, o I e o O, ou seja, tamanho da imagem e tamanho do objeto têm sinais opostos, tá bom? Ou seja, a imagem será invertida. E também o P e o P' têm mesmo sinal, ou seja, os dois vão estar do mesmo lado do espelho, do lado direito. Então a imagem é real, beleza? Então temos um exemplo aqui, ó. Um homem situado a 12 metros do verso de um espelho esférico visa sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Determine a distância focal do espelho. Vamos para a resolução. Os dados, olha. Então foi dado que a posição do homem em relação ao espelho é de 12 metros. E no caso a imagem, ela é ampliada 3 vezes, ou seja, 3 vezes o tamanho do objeto. Tá bom? Então, por isso que tem 3 vezes OI. O I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto. Vamos lá. Então aqui ele quer a distância focal, o F. A gente pode fazer pela equação dos pontos conjugados. Olha. Mas aí nós não temos o P'. Então vamos usar, por exemplo, o aumento linear transversal. Para a gente encontrar o P'. Ou então a relação entre o P e o P'. Então temos essa relação. Tamanho da imagem pelo tamanho do objeto igual a menos P' sobre P. Esse menos é da própria fórmula, tá bom? Então nós temos, olha, o I, que é o tamanho da imagem, é 3 vezes O. Repete o tamanho do objeto embaixo. O P', menos P'. E o P, P. Tá bom? A gente pode o quê? Cancelar objeto com objeto. Olha. Multiplicar meio pelos extremos. Tá bom? Então o P' será igual a 3 menos 3P. Esse é o P'. Então, olha. A gente pode fazer o seguinte, olha. O P é igual a 2, então 3 vezes 2 dá igual a 6. Então P' é igual a 6. Tá bom? 6 metros. Olha lá. Nós encontramos o P' igual a 3 vezes, menos 3 vezes o P. O P é 2, então 3 vezes 2 dá 6. Então já temos o valor de P e o valor de P'. Podemos encontrar agora a distância focal do espelho, que é o F minúsculo. Vamos lá. Então 1 sobre F é a distância focal, igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Fazendo as substituições, temos 1 sobre F, igual a posição do objeto, 12 metros, posição da imagem, 6 metros, menos 6, tá bom? Então, olha, não dá para a gente fazer uma operação aí. Você pode tirar o MMC ou pode ser logo um prático direto. Ali. Que número a gente pode multiplicar o 2 para ser igual a 6? É o 3, não é isso? Ali? Então, a gente pode multiplicar o número 1 por 3 e o número 2 por 3. Tem que ser uma multiplicação com o mesmo número para manter a razão, tá bom? Então, nesse caso, temos, olha, 1 sobre distância focal vai ser igual a 3 sobre 6. Olha lá, vamos deslocar o menos 6 lá para o mais logo, olha, porque mais com menos dá menos, não é isso? Olha? Então, menos 1 sobre 6. Então, tá aí. Mesmo denominador, podemos fazer o quê? 3 menos 1 dá quanto?
dá 2, não é isso? Olha? Então dá 2 sobre 6. Multiplica meio para os extremos, dá igual a 2F, não é isso? Olha? Igual a 6. Então dividindo 6 por 2 dá igual a 3. 3 metros é a distância focal do espelho. Beleza? Perceba que a distância focal aí é positiva. Olha. Positiva. Olha lá, nós temos aqui a letra B também. Olha. Pede sua natureza, a natureza do espelho, se é côncavo ou convexo. Mas a letra A, nós já vimos que a distância focal ela é positiva. Olha. Se é positiva, o espelho só pode ser côncavo. Se fosse negativa, o espelho seria convexo. Então a resposta é direta. Olha. Como o foco é maior que zero, o espelho é côncavo. Beleza? Olha lá, exemplo 2. Considere o espelho côncavo de aumento com distância focal de 1 metro, usado para uma pessoa fazer a barba. Calcule a distância do rosto ao espelho para que a imagem dele esteja ampliada 2 vezes. Vamos lá. Então, os dados que nós temos: distância focal 1 metro. O que mais? A imagem ampliada 2 vezes. Olha lá, a imagem tem que ser positiva porque o sujeito vai usar o espelho para fazer a barba. Então, a barba tem que estar do mesmo lado da vertical do espelho, tá bom? Ou seja, a imagem tem que ser direita. Então, a amplitude aí, aliás, o aumento linear, no caso, é de 2, não é isso? Olha, em relação à imagem pelo objeto. Então, olha, ele quer, no caso aqui, a distância do rosto ao espelho. Ele quer saber o P. Mas para encontrar o P, falta o P', porque aí nós temos apenas distância focal. Vamos usar, por exemplo, a expressão do aumento linear transversal. Olha. Então, temos I sobre O, não é isso? Olha? Igual a menos P' sobre P. Né? Quanto ao I? 2 vezes o O, que é o tamanho do objeto. Ele fala a imagem dele esteja ampliada 2 vezes. Então, 2O sobre O, menos P' sobre P. A gente pode cancelar, olha, O com O. Multiplicar meio pelos extremos. Então, temos o quê? P' igual a menos 2P. Tá bom? Olha lá. Não temos o valor exato do P e do P', mas temos pelo menos a relação. Então vamos utilizar essa relação para encontrar o P, que é a distância do rosto ao espelho. Então usando a equação dos pontos conjugados, 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então F é igual a 1. Então temos 1 sobre F, por enquanto, igual aonde tem um P continua 1 sobre P, mas onde tem P' vai ficar menos 2P, tá bom? Então vai ficar menos 1 sobre 2P, tá bom? Olha lá, então continuando, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Multiplicar o P por 2 e 1 por 2, para que os dois membros fiquem com o mesmo denominador, olha, né? Então nós temos, repetindo, vai ficar 2 por 2P, tá bom? E podemos substituir o F, que no caso aqui é igual a 1, não é isso? Então, lá, você vai ter 2 menos 1, vai dar igual a 1, e repete 2P. Multiplica meio pelos extremos, vai ficar 2P igual a 1. Então a distância do rosto ao espelho vai ser igual a 1 sobre 2 metros. Ou ainda, se quiser em centímetros, vai ser igual a 50 centímetros. Beleza? Tranquilo, né? Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço para todos. Tudo de bom. Valeu. Tchau.